Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava rezando em um lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhes pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o pedido dos discípulos revela que a oração de Jesus era diferente. Porque eles eram pessoas, eram judeus, eles aprenderam desde criança a orar. Mas na oração de Jesus tinha algo diferente, que eles pedem que o Senhor os ensine. Eles tinham um hábito. O judeu reza várias vezes ao dia. Mas ele percebeu que a oração de Jesus era diferente. Era viva. Era cheia de poder. Era uma oração cheia de intimidade. Primeira coisa que eu quero te dizer. Para nós aprendermos hoje a orar como Jesus orou. Lembra da antiga canção? Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. Orar como Jesus orou. Para nós orarmos como Jesus orou, nós precisamos disso. Uma oração viva, uma oração cheia de poder e uma oração com intimidade. Esses três aspectos deixam muito claro como era o tipo de oração de Jesus. Por isso que eles pedem, eles queriam aprender a orar como Jesus orava. Eles não estavam falando só da oração, não, eu quero orar desse jeito. Jesus então ensinou o Pai Nosso. A oração perfeita, a oração simples, a oração profunda, a oração cheia de significado. Lembra quando eles perguntam isso? A resposta é Jesus ensina o Pai Nosso para eles. E o que nós podemos aprender com esse pedido? Primeira coisa, oração se aprende. Interessante isso. Ninguém nasce sabendo orar já. É preciso humildade para dizer: Senhor, me ensina. Se eles soubessem, eles não tinham pedido ao Senhor para ensinar. Então, oração, a gente aprende. Isso aqui é muito forte. Escreva: Senhor, me ensina. Escreve isso agora, coloca nos comentários. Diz em voz alta: Senhor, me ensina a orar. E nós vamos começando com palavras simples. Com o tempo, essa oração se aprofunda. Com o tempo, a gente começa a tanto falar, a conversar com Deus, a intimidade cresce tanto, que a gente passaria uma noite inteira, um dia inteiro. A gente vai no retiro, a gente passa o final de semana inteiro orando. E a gente ainda sai chorando para não ir embora, porque é tão bom. Olha como é interessante. Oração, preste atenção, pega essa palavra. Oração é relacionamento, não uma repetição vazia. Repito, oração é relacionamento e não uma repetição vazia. Não é apenas repetir, é um relacionamento com Deus. Oração não é sobre falar bonito, é sobre falar com o coração. Não precisa ter eu não sei falar bonito assim como vocês. Tem gente que diz. Não é sobre falar bonito, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. É sobre falar com o coração. O Pai quer filhos que falam com Ele e não atores que encenam, que fazem bonito, que fazem um espetáculo. Não. A oração, ela é o quê? Ela é falar com o coração. Conversar com o Pai. Jesus é o nosso modelo de oração. Perceba o que ele fazia. Ele se retirava para orar. Não era assim? E aí passava madrugadas em oração. Ou passava uma temporada em oração. Jesus orava antes das decisões. Jesus orava na dor. Jesus orava para agradecer. Então perceba, a oração não é algo que é para ser feito somente naquele determinado momento, mas ela é algo que acompanha a nossa vida. Ter uma vida de oração. Se o próprio filho orava, se Jesus orava, quanto mais eu e você, nós precisamos. Então, a oração é uma necessidade. Perceba quando começamos na rotina espiritual dos combatentes. Todo mundo que começa a rotina espiritual dos combatentes, e eu vou dizer para você, é geral mesmo. Estou falando de quem olhou aqui a live, nem entrou e saiu. Estou falando de quem fez uma experiência, nem que seja de uma semana na rotina espiritual. Escute o testemunho, a pessoa vai dizer: eu me transformei.
Foi uma transformação na minha vida. E o que mudou? Começou a ter uma vida de oração. Começou a ter uma vida de intimidade. Nós, combatentes, temos uma escola de oração viva todos os dias. 5 horas com a palavra de força e coragem, nós aprendemos a escutar Deus logo cedo. Todo dia tem uma palavra. Por isso que quem gosta só de falar acaba não escutando a palavra de força e coragem. Porque ele não quer ouvir a direção de Deus. Não, eu já sei. Eu já sei como é que eu faço. Eu já sei como é que eu digo. Eu já sei. Sabe nada, amado. Quando você começar a ouvir a voz de Deus, você vai ver que Deus vai te levar para outras direções, outros caminhos, coisas que você nem imaginou. O Senhor falará coisas que você nem imagina. Ele vai te levar a certas direções. Meio-dia, o texto de São Miguel, lutando, combate espiritual. 18 horas, a campanha de oração, perseverança, que gera milagres. 20 horas, aqui à noite, a adoração profética, onde mergulhamos na intimidade com Jesus. Mas Jesus quer que você diga hoje: Senhor, me ensina a orar também no silêncio da minha casa, também nas lutas do dia a dia, no meu trabalho, no meu secreto. A rotina espiritual é essa escola, mas essa escola que começa de manhã, meio-dia, no final do dia e à noite, nesses 4 horários, ela é uma escola só para dizer assim: a oração deve perpassar todo o meu dia. É algo que me acompanha. Acabei de dizer, Jesus orava quando estava sofrendo, orava quando estava feliz, orava para agradecer. E a oração vai fazendo parte da minha vida. Porque eu dizer para vocês, a oração é o quê? Não é apenas dizer palavras, é ter intimidade com Deus. É exatamente essa intimidade. Por exemplo, Ana, mãe de Samuel, lá em 1 Samuel 1, nos versículos de 12 a 13, né? 1 Samuel 1, de 12 a 13, versículo 13. Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, e não se ouvia voz nenhuma. Olha que interessante a realidade de Ana. Ana derramou seu coração diante de Deus. Ela não disse nenhuma palavra bonita nem rebuscada. Não. Ela chorou. Chorar também é oração, sabia, amado? Chorar diante de Deus. Ela pediu, mas ela principalmente confiou. Cuidado, quando eu falo, não é só chorar desesperadamente. É chorar, pedir e confiar. De uma coisa você pode ter certeza: Ana chorou diante de Deus. Ana sofria com a situação de não ser mãe, mas Ana não se conformou. Ela orou, ela chorou, ela pediu e ela confiou. E a promessa se cumpriu. E o milagre aconteceu na sua vida. E Deus ouviu a oração de uma mulher simples, mas profunda. E eu quero dizer para vocês, o caminho da oração profunda, talvez quando eu falei dessa semana, muitas pessoas dizem assim: agora nós vamos aprender algo muito chique, algo muito rebuscado. Mas eu quero dizer para você que o caminho da oração profunda, ele é o contrário. Ele é algo muito simples. Ele é algo muito humilde. Mas ele é algo muito profundo. Porque ele não precisa de muita cerimônia. Ele precisa da abertura e a verdade do nosso coração. Eu te pergunto, será que você tem buscado aprender a orar de verdade? Ou será que você está apenas repetindo as fórmulas prontas? Eu não posso repetir. Claro que pode. A gente reza o texto. A gente reza o texto de São Miguel. A gente reza o texto, o rosário. Mas eu quero dizer para você, onde é que vai estar a diferença? No seu coração. Na busca de verdade com Deus. No seu abandono no Senhor. Na sua entrega. Será que eu tenho buscado orar de verdade? Nessa intimidade? Me tornar íntimo de Jesus? Hoje, eu convido você. Nós vamos, daqui a pouco, dobrar o nosso joelho diante de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. E eu convido você a hoje fazer essa oração, essa adoração com o coração aberto. E pedir a Jesus, ensina-me a orar. Porque às vezes eu posso estar aqui todas as noites, já estou aqui 21 dias, aí está da nossa quaresma. E aí eu posso ir me dispersando, sentado no sofá. Jesus está lá e eu vou mexendo no celular em outra coisa.
ou fazendo ali duas coisas e achar que eu estou adorando. Não está. Lembra ontem como é que eu fazia? É preciso dar a prioridade, eu preciso me desligar. Ah, Geraldinho, está cheio de gente aqui em casa. Gente, os horários são determinados, então é bem simples. Você diga, olha, quando for 9 horas da noite, aí vocês resolvem tudo que tiver para resolver comigo. Mas até as 9 horas eu não resolvo nada. Você já pega o telefone, se está assistindo pelo telefone, não muda, deixa só ali. Se está assistindo pela TV, tira o celular. Ou deixa o celular ligado também, até para aumentar a audiência. Mas não vai mexer no WhatsApp, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo outro. Meus irmãos e minhas irmãs, eu convido você a fazer essa experiência hoje, nessa adoração. Orar com o coração aberto e pedir ao Senhor na adoração. Nós vamos pedir. Nós vamos começar com uma oração pedindo, Senhor, ensina-me a orar. Escreva sua oração. Fale com Deus como um pai presente, amoroso. O que eu tenho feito? Eu tenho feito a experiência de escrever. Se você ler o livro Metanoia, no livro Metanoia, uma das coisas que eu falo é que você precisa escrever. O poder, lembra disso? Quem já leu o livro, quem não leu, leia. O poder da escrita. Então, o que eu tenho feito esses dias? O que eu tenho feito? Eu tenho escrito as orações. Algumas eu tenho até partilhado lá no Telegram. Quem já viu no Telegram, eu tenho partilhado no Telegram algumas orações. Escritas que eu estou dizendo, a escrita da oração. Por que é isso que eu estou querendo dizer para você? Porque no seu diário de combate, você pode fazer um diário de oração. Junto com as orações, as inspirações e as falas que Deus tem feito para você. Você já pensou quando você termina? Eu lembro quando eu terminei um livrinho, eu estava escrevendo todas as coisas, como foi importante para mim, como deu direção a esse mover que nós estamos vivendo. Escrevendo. Comece a treinar a escuta na oração. Fique em silêncio. Perceba o que Deus quer te dizer. Anote o que Deus te fala. Isso aqui que eu estou te dizendo é um desafio prático que vai fazer a diferença. Porque oração não é algo à parte. Oração é vida. Você sabe que desde o começo do Mover dos Combatentes, por que nós temos desde o começo uma rotina espiritual? A gente não está aqui na quaresma, nós não estamos aqui num desafio. A gente já fez desafios. Vamos fazer um desafio, tal. Não. Nós transformamos os momentos que a gente vivia de desafios. Lembra ainda? 7 dias vamos fazer isso. Vamos fazer isso 40 dias. Vamos fazer, tarará. A gente começou com desafios. E o Senhor nos levou a algo além. Quem tem rotina espiritual está em outro nível de quem está rezando só na quaresma. Saiba disso. Nós também já passamos por isso. Lá em 2019. Lá em 2020. Vamos rezar os 40 dias da quaresma. Vamos. Vamos acordar de madrugada. Vamos. A gente também acordava de madrugada. Vocês se lembram disso? Só que nós entendemos que a gente precisava ir além. E o que é além? Não é rezar na quaresma, ou na quaresma de São Miguel, ou na novena. Não. Todos os dias ir à fonte, para todos os dias transbordar. E a quaresma se torna o quê? Um impulso. No meio da vida de oração. Então eu dizia a frase. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero dizer que quem aprende a orar, aprende a viver. Repito, quem aprende a orar, aprende a viver. E essa é uma grande verdade. Porque a oração é vida, não é a parte da vida. Quando a minha oração, ela tem uma sequência que ela me acompanha em todos os momentos da minha vida, ela se torna vida em mim. E a intimidade é grande. Deus começa a falar até nas coisas simples. Vai para lá, você vai para cá, faz isso, faz aquilo. É impressionante essa intimidade com Deus. Senhor, ensina-nos a orar. Não queremos apenas palavras, queremos relacionamento. Gostou disso? Não queremos apenas palavras, queremos relacionamento. A oração é o fôlego do combatente. A oração é o fôlego do combatente. Quem aprende a orar como Jesus,
vence como Jesus venceu. Porque nós temos muito medo da cruz. Nós temos muito medo da cruz. Mas Jesus enfrentou a cruz na oração. E ressuscitou pela oração. Então, quem enfrenta a cruz na oração, vai também alcançar a ressurreição. Pegou essa palavra? Hoje nós somos chamados a mergulhar nessa intimidade dessa oração profunda. E como o Senhor tem mexido conosco cada semana dessa quaresma. Semana passada inteira, ele falando sobre o jejum, não era? Sobre o jejum, sobre o combate, sobre o pecado, sobre como vencer o pecado. Não foi isso? Como vencer o pecado, as tentações e etc. Então, é o Senhor que nos levou a esse deserto e agora o Senhor essa semana inteira sobre oração, intimidade, profundidade. Meus irmãos, se nós vivermos todos esses desafios e essas propostas dessa quaresma, nós vamos terminar, vamos chegar na Páscoa, verdadeiramente para a ressurreição. Tem gente aqui que vai terminar essa quaresma, que o povo mesmo vai dizer assim: o que aconteceu com você? Você está tão diferente. Você se transformou. E diga, não tenha medo de dizer: foi a quaresma, meu retiro quaresmal. Eu entrei no deserto e saí um vencedor. Eu entrei no deserto e saí uma vencedora. Pode dizer: eu estou nesse deserto, mas eu vou sair mais que vencedor. Em nome de Jesus. Eita, Deus poderoso!